Obrigado, Flavinha. Hoje, em nosso quadro Histórias e Testemunhos, estamos recebendo uma pessoa muito querida e especial. Ela é advogada e ela é presidente da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da OAB aqui de São Paulo. Nós estamos recebendo a doutora Damares Moura. Damares, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui. É uma alegria, um Com prazer e fico à disposição para qualquer outra possibilidade. Liberdade religiosa é um tema muito importante. Como é que você está vendo esse momento no Brasil, em que também nós estamos tendo aí transformações? Nós estamos caminhando a largos passos para termos realmente liberdade religiosa ou estamos num momento delicado? Nós estamos num momento delicado. Por quê? Há indicativos no mundo inteiro de que a intolerância religiosa ela cresce no mundo. E nós estamos identificando que no Brasil também a intolerância religiosa é crescente. Existem algumas explicações. Aqui eu costumo ressaltar por que a intolerância religiosa cresce e, consequentemente, a liberdade religiosa encolhe. Quando a intolerância cresce, a liberdade religiosa diminui. Porque uma das razões é o individualismo. As pessoas vivem muito concentradas em si mesmas e nos seus próprios interesses e nas suas próprias escolhas religiosas. E elas não conseguem extrapolar, não é, este sentimento para ver o outro, a religião do outro, não é? E o valor que o outro também merece ter, não é, na escolha religiosa que fez. Agora, aí não há um paradoxo? Quando a gente fala que a gente vive em uma democracia, não deveria ser justamente ao contrário? Eu digo que o Estado brasileiro talvez seja uma das maiores democracias do mundo. Aliás, a nossa Constituição Federal é considerada uma das mais democráticas e uma das mais cidadãs do mundo. E o direito à liberdade religiosa é amplamente garantido na nossa Constituição Federal. Não é? E mesmo assim, a violação diária à escolha religiosa de pessoas das mais variadas tradições religiosas no Brasil, ela é recorrente, ela é constante. Não é? Então, nem sempre democracia, não é, significa respeito às escolhas. Porque se a democracia ela não for exercida como aprendizado, não é, se ela não se traduzir em educação de pessoas para respeitar as liberdades e as escolhas dos outros, não importa se o regime é democrático, se as pessoas não são educadas para serem democráticas. E o seu trabalho nesse processo, como é que você faz para que as pessoas, então, sejam educadas e respeitem, né, a liberdade religiosa? Talvez essa seja a parte mais extraordinária do trabalho que eu faço, que já na OAB já conta com 10 anos, não é? Mas eu pessoalmente já faço o trabalho de defesa da liberdade religiosa há pelo menos 13 anos em São Paulo. Então, lá na OAB, quando fundamos esta comissão, que foi pioneira no Brasil... Explica para o telespectador o que é a OAB. Tá. A OAB é a Ordem dos Advogados do Brasil. Isso. Não é? É uma entidade de classe, seguramente uma das mais respeitadas do país. Aliás, a OAB é sempre ouvida em todas as questões que, inclusive, envolvem os destinos da nação. Não é? Então, nós criamos esta comissão pioneira, a primeira do Brasil, há 10 anos atrás. E desenvolvemos 2 frentes de trabalho por meio da OAB de São Paulo e desta Comissão de Liberdade Religiosa. Uma delas, e é a mais importante para nós, é uma frente educativa e preventiva. E como é que vocês fazem isso na prática? Fazemos com congressos, seminários, encontros estaduais ou municipais. E nós chamamos quem? Chamamos toda a sociedade. Chamamos o Judiciário, chamamos o Ministério Público, chamamos a Defensoria Pública, chamamos gestores públicos, né? Chamamos gente do Legislativo e chamamos a sociedade, cidadãos comuns e líderes religiosos.
não é? Para que quando o problema da intolerância aconteça na sociedade, estes segmentos estejam sensíveis para compreender a importância desse direito. E qual o resultado desses 10 anos de trabalho? Você já vislumbra que há modificações com esses grupos que você tem trabalhado? Sim, nós temos atendido, a outra frente é atendimento de pessoas. Nós atendemos religiosos todos os dias, já são, eu não digo milhares porque é muita pretensão, mas talvez pudéssemos até falar, mas centenas e centenas já foram atendidos e orientados pela OAB em como agir numa situação de intolerância. Mas os resultados, por exemplo, foi a criação de outras frentes de trabalho educativas na sociedade, a partir do trabalho da OAB, e que também exercem esse papel, não é, de prevenir, de educar e, às vezes, de aplicar uma penalidade. Então, assim, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo criou um núcleo de combate à intolerância religiosa. O próprio Ministério Público já realizou eventos e está avançando, não é, para poder também ter um espaço especial para defender a liberdade religiosa. A Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, não é, tem um fórum de promoção da liberdade religiosa, um fórum permanente, não é? E a gente sente que, mesmo no judiciário, que a gente quer avançar para sensibilizar as decisões judiciais nessa direção, a gente sente que avanços foram conquistados em decisões judiciais e em novas leis que já foram ou estão em curso e que nasceram dentro da Comissão de Liberdade Religiosa da OAB de São Paulo. E assim protege também a todas as religiões, né? Sim. A Igreja Adventista, começando pela cúpula que fica nos Estados Unidos, chamada Conferência Geral, parece estar preocupada com esse tema também, né? O que você pode dizer a respeito da Igreja Adventista e liberdade religiosa e o que você tem com esse trabalho, tem a ver com esse trabalho? Sim, existe hoje uma intenção muito clara da Igreja, não é? Da Igreja Mundial, né? Da Igreja Adventista Mundial, mas que já repercute para a divisão sul-americana, que criou um departamento agora na Conferência Geral da Igreja nos Estados Unidos de liberdade religiosa, não é? Então, a Igreja Mundial, hoje o seu departamental é o Dr. Ganoni Diop. É um homem de uma visão extraordinária para a liberdade religiosa, não é? Ele tem, inclusive, se posicionado com relação a esse tema em espaços e fóruns mundiais, não é, de defesa de direitos humanos, e é através do Departamento de Liberdade Religiosa da Conferência Geral. E talvez uma novidade, e eu tenho relação com isso também, é que por meio desse departamento nasceu a ideia de criar uma associação internacional de pessoas públicas adventistas, de servidores públicos adventistas. Para quê? Porque essas pessoas, nos seus espaços de atuação e de poder, elas podem influenciar, não é? É a melhor defesa e a melhor proteção desse direito. É o APOA, que é a sigla em inglês, mas que em português é Associação Internacional de Pessoas Públicas Adventistas. Essa associação, ela estará ligada ao Departamento de Liberdade Religiosa da Conferência Geral. Eu faço parte da diretoria, com muita alegria, fui indicada para isto, não é? E desejamos, por meio desta associação, reforçar, não é, a defesa da liberdade religiosa por meio de homens públicos, que estão em espaços de poder que poderão influenciar a defesa e proteção do direito à liberdade religiosa. Doutora Damares, uma outra questão. Tem alguma coisa a ver esse trabalho com, por exemplo, a possibilidade dos jovens que guardam o sábado, e aqui estão os judeus, os adventistas, que já ganharam um espaço, por exemplo, para fazer o exame de Enem fora do sábado? Tem alguma relação? Porque pelo menos o Enem está respeitando, de alguma forma, a possibilidade de todos poderem fazer o exame. Já foi um avanço a conquista dessa prestação alternativa que a lei garante na Constituição Federal, que é fazer o exame depois do pôr do sol. Mas ainda há um sentimento de que o princípio da igualdade ainda não foi totalmente contemplado com esta prestação alternativa, não é? E eu não posso adiantar aqui, mas posso assegurar que já há um encaminhamento
muito consistente aqui no governo federal para que avancemos para uma condição melhor destes jovens prestarem o Enem. Não é que não passem por esta condição difícil, não é, de reclusão por um dia inteiro e um desgaste até emocional para se submeter à prova. Existe um investimento de pessoas, inclusive da organização adventista, que estão encaminhando uma melhor condição dos jovens fazerem o Enem. Olha, grandes esclarecimentos, parabéns pelo seu trabalho, doutora Damares. Nosso tempo terminou, Sim. Mas certamente esse tema será objeto de outros programas aqui no futuro. Eu que agradeço, foi um privilégio. Da mesma forma. E você, telespectador, não saia daí não. Nosso programa ainda não terminou, a gente volta com a Flavinha e esperamos que você esteja conosco na próxima semana, nesse mesmo horário, com mais um convidado especial. Até lá.